Bayern e PSG começaram sua trajetória no Mundial de Clubes e a palavra que resume bem o jogo de ambos é desnível. Primeiro, o desnível do Bayern de Munique em relação ao que era óbvio, né? Um time amador enfrentando profissionais de elite, de uma prateleira altíssima no futebol europeu, e o resultado é um 10-0, a maior goleada da história do Mundial. Sim, eram amadores, verdade, mas o Bayern fez o que tinha que fazer, já que são tão superiores que mostrem isso em campo. E mostraram fazendo o que ninguém tinha feito antes, um 10-0 no Mundial de Clubes. Do outro, o desnível do Paris Saint-Germain, mais impressionante ainda, hein? Porque a gente está falando de um desnível em comparação a times relevantes da Europa, o do PSG atual. Um 4-0 para o Atlético de Madrid com um jeitinho de jogo-treino. Para quem viu o jogo, sabe que o Paris Saint-Germain dominou do início ao fim. O Paris Saint-Germain chegou a quase 800 passes completos, fora os 4-0, que vieram 2 no primeiro tempo, 2 no segundo. 2 com o time majoritariamente titular, sem o principal jogador do time, Dembélé, que não entrou e não jogou nem um minuto sequer. E no segundo tempo, com alterações que ainda, mesmo com esse time mais modificado, reserva, um jogador até da base, mais 2 gols no final para fazer um 4-0 e a segunda goleada do dia. Se o Bayern dominou completamente o Auckland City no primeiro jogo do dia, como era esperado, se fez o que tinha que fazer, se teve o Musiala com 3 gols, se teve o Miller nessa reta final de passagem dele no Bayern, histórica inclusive, já que ele só joga o Mundial com o Bayern e depois vai sair do clube, que já é oficial, já é anunciado. Se teve o Coman fazendo 2 gols, se teve o Olise jogando muito, fazendo um golaço, fazendo 2 gols, ou seja, 4 jogadores com 2 gols ou mais, e nenhum dos 4 é o Kane, diga-se de passagem, que foi o único desses principais jogadores ofensivos que não fez gol, o Bayern aplica um 10-0 e mostra o que é esperado mesmo. É uma realidade de um time profissional da Europa e da alta prateleira, dentre os principais clubes do mundo, contra um time neozelandês que é basicamente amador, no máximo semi-profissional. Pô, o goleiro, como é o nome dele, cara? Conor Tracy. O cara é estoquista, mano. Ele trabalha, assim, o futebol para ele é uma maneira de ganhar um pouco mais, uma renda extra, e também do que ele gosta de fazer. Mas o trabalho do cara é ser estoquista, numa loja de departamento farmacêutico da Nova Zelândia. Assim, entre outros tantos jogadores. Tem professor de educação física, tem professor de base. Pô, eu acho que tem até um enfermeiro. Tem, assim, os caras trabalham no mercado de trabalho convencional na Nova Zelândia. E se juntam para competir esportivamente pelo clube, que inclusive na Oceania o Auckland City acaba sendo um dos principais times historicamente, mesmo a gente sabendo que isso não significa nem um pouco, como foi mostrado, que tem um nível competitivo. A Oceania, entre os continentes do mundo inteiro, é o mais frágil no futebol. Se você pega o continente asiático, tem times maiores e mais difíceis de enfrentar na atualidade, historicamente, do que a Oceania. O africano também, diga lá internacional, deixa quieto. Pô, agora me perdi o fio da meada. Mas não só o Inter, né? Tem time africano de maior importância, inclusive os egípcios, o próprio Al que tá lá e tudo mais. Do Oriente, os árabes e tudo mais, que se não me engano é parte Ásia, mas geografia vocês já perceberam que não dá pra citar muito. Europeu nem se fala, o sul-americano também é muito superior que o futebol da Oceania, até o da América Central e do Norte. Talvez a América Central ali se equivale um pouco, mas acaba tendo o México, no geralzão se equivale, mas o México é um disparate. Então era de se esperar, e o Bayern fez o que tinha que fazer. Então, vem com aquele papo de foi fácil, é fácil, também aí qualquer time faz. Foi a primeira vez que alguém tinha feito um 10-0. Então o Bayern fez o que tinha que fazer, iniciou firme e mostra que é um time para, assim, bater quartas de final semi. Quem sabe numa disputa, assim, numa reta final de crescimento, consiga disputar o título. Mas o favorito ao título é o Paris Saint-Germain. 4-0 no Atlético de Madrid, o jogo mais difícil do grupo dele, o jogo talvez que na teoria fosse o mais difícil da fase de grupos, o que não vai ser, porque o PSG não deixou que fosse. Domínio do início ao fim, chegava a bater 83% de posse de bola, cara. O mínimo ali foi 75, 70. O PSG dominou do início ao fim. Os 2 gols no primeiro tempo era só o início. O Atlético se defendeu até o gol do Fabian Ruiz, depois também, mas se defendeu com eficiência. Depois o Fabian Ruiz abriu a porteira. O Vitinha vem a fazer o segundo gol num golaço, numa transição que
começa numa bela defesa do Donnarumma no chute do Griezmann. Num único momento em que o Atlético de Madrid atacou, foi no último lance do primeiro tempo, penúltimo lance, né? Porque o Donnarumma defende, encaixa a bola, sai em velocidade para acionar os jogadores e o contra-ataque do Paris Saint-Germain. E o Atlético de Madrid só não tinha sofrido mais porque ele tinha se defendido basicamente. Na única vez que ele se propôs a sair do campo de defesa e atacar, ele foi atacado no contra-ataque e sofreu gol. Então o recado era simples: se você vier para cima, você vai sofrer mais gols. O Atlético de Madrid foi essa vez para cima, sofreu mais um, Vitinha num golaço, contra-ataque com velocidade. A bola chega para ele na intermediária, ele vai arrancando, vê as opções, vê que o campo começa a se abrir, os caras marcam o passe, liberam a visão para o gol do Vitinho, ele bate no alto, até no canto do goleiro, e faz um belíssimo gol para um grande jogador que o Vitinha é e possivelmente o melhor em campo. Joga demais o Vitinha. No segundo tempo, com as substituições, ainda assim, Mayolu aumenta e o Kandinlin faz de pênalti no minuto final. Teve expulsão ainda. Tanto o Lenormand não foi expulso porque o juiz não deu segundo amarelo, mas o Lenglet foi expulso na jogada que ele pediu, ele reclamou e o árbitro até esqueceu de tinha dado amarelo, mas foi revisado, assim, foi informado ele que já tinha dado amarelo, possivelmente ele forneceu o segundo cartão amarelo. O Atlético de Madrid saiu enfraquecido demais, depois de uma temporada que já foi ruim do Atlético, não ganhou nada, não chegou distante nas competições de mata-mata, caiu nas oitavas para o Real, na Champions, caiu na semifinal da Copa do Rei, terceiro lugar na La Liga, temporada de Atlético de Madrid com esse time que só se defende, que para propor o jogo é quase, assim, impossível contra um time que ataque mais e fica à margem para o Botafogo. Contra o Paris Saint-Germain, o Botafogo não tem chance, cara, é muito difícil imaginar isso. Mas, numa dessa, ganhando do Seattle Sounders, quem sabe possa fazer um jogo competitivo contra o Atlético de Madrid e conseguir a vaga. O Botafogo tem que se espelhar nesse jogo. O Botafogo tem que ver que o Atlético de Madrid tem várias questões a ser resolvidas e, quem sabe, buscar uma classificação que seria histórica. Mas no mais é isso, vamos aguardar que tem muito jogo ainda pela frente no Mundial. Valeu, se gostou, deixa um likezinho aí no YouTube ou em qualquer outra rede social que tiver. Tamo junto, tchau.